Então, boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos começar a nossa aula hoje com essa parceria, né? Eu e o Vinícius esteve com a gente na aula passada, mas querem se apresentar, Vinícius? De novo? Você estava todo mundo? Não estava todo mundo. Ele que estava na moto? Onlinemente, era Vocês estão bem, gente? Acho que, bom, rapidinho, assim, eu venho de São Paulo, faço parte da rede Permacultores Urbanos, é um grupo de pessoas que se dedica a formar permacultoras, né, pessoas que trabalham com permacultura, que vivem a experiência da permacultura, e também a regenerar territórios degradados. Assim. A gente olha para áreas que estão ociosas, para áreas que estão degradadas, e a gente traça estratégias para transformar a realidade desses espaços. Então, e aí eu vim aqui, fui um aluno do Marcelo, da especialização em permacultura, e passei um ano vindo para cá, foi uma experiência muito boa para mim, e abriu as portas para eu estar onde eu estou agora, fazendo doutorado lá em São Paulo, na USP, e o tema da minha pesquisa é permacultura urbana como ferramenta de regeneração socioambiental. Que é uma pesquisação que olha para o território onde eu atuo lá, né? Que é o Parque da Joia, que eu mostrei para vocês na nossa aula online. E aí hoje, eu vou trocar aqui, eu e a Adri, a gente vai bater bola, falando sobre o assunto das estruturas invisíveis, que eu não vou me estender mais agora. Isso. Então a bola está no teu pé. Isso. Então, a ideia hoje, as aulas de estruturas invisíveis são sempre assim, pode ser uma caixinha de surpresa, né? De todas as aulas que eu já assisti de estruturas invisíveis, elas vão trazer muito do contexto de quem está dando, das suas experiências. E aí eu vou tentar trazer um pouquinho mais de contextos históricos, dialogar um pouquinho mais com a área da história, da sociologia, fazer algumas provocações e depois vamos contar com toda a experiência do Vinícius aí em várias frentes daquilo que a gente vai entender como estruturas invisíveis. E aí hoje, já para a gente começar, eu escolhi essa pintura do Jair Elisbel, não sei se todo mundo conhece ele, é um artista indígena, que infelizmente, acho que há 2 anos ele faleceu, por um processo que não tem uma confirmação, né, mas tudo indica que ele se suicidou. Foi o primeiro artista indígena a ter uma curadoria sozinho na Bienal, em São Paulo. Então, assim, de grande expressão. E ele tinha essas artes, assim, de quem se aprofunda no mundo dos sonhos, né? Porque hoje em dia os indígenas, a gente tem lido muita coisa sobre esse lugar do sonho na cultura, nas cosmovisões indígenas. E aí, eu acho que essa obra, ela nos convida a pensar um pouquinho do que vai falar a aula de hoje, né? Olha o título que a obra recebeu por ele. A conversa das entidades intergalácticas para decidir o futuro universal da humanidade. Então, o meu convite é que a gente seja também esses intergalácticos, conversando sobre isso. Né? Talvez, certamente, nós não vamos sair daqui com uma decisão sobre o futuro da humanidade, mas estamos aqui falando sobre isso. Né? Desde que a gente começou as nossas aulas, acho que desde que a permacultura é permacultura, ela está conversando sobre isso, com outras cosmovisões. E aí, junto, assim, para a gente mergulhar um pouquinho em outras cosmovisões, em outras epistemes, que a gente também vai falar aqui, desses mundos possíveis, eu gostaria de começar, então, aqui a nossa aula com uma saudação. Né? E tem 2 saudações, que é Bixi Arrotan, ou Avotan, dependendo da pronúncia, e que tem a ver também com o que está ali. E é uma forma diferente da nossa, que tem a ver com a cultura maia, de uma das línguas maias, né? Que o povo maia tinha diferentes línguas. E quando eles se encontravam, depois de um tempo, para conversar, decidir coisas importantes, eles se cumprimentam com essa saudação. Então, na nossa cultura, todo mundo vai chegando aqui, a gente diz assim, oi, tá tudo bem? A gente fala um pouquinho fala assim, né, comumente. E eles vão fazer esse convite a pensar assim, como que está o teu coração? A saudação inicial. Então, o nosso convite, vou falar sempre nós, tá? Isso aqui que a gente se confiou, né, nas coisas que a gente foi trocando de mensagem, a gente começar a aula de hoje com essa pergunta, como é que está o seu coração?
E a partir de um lugar que eu vou falar um pouquinho aqui algumas vezes, que na língua espanhola, a partir dessas denominações de algumas línguas indígenas, tem um verbo, que é o verbo corocionar. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, de como a gente ativar esse verbo para a gente falar de um sentir e pensar. Então, aqui tem as traduções, que seria, então, a gente se cumprimentar aqui com esse convite. Como é que está o seu coração? E é com esse convite que aí a gente vai partir para uma dinâmica, né? Pensada aqui pelo Vinícius, com essa pergunta, como é que está o seu coração? E aí essas outras, ali eu não ouso muito assim verbalizar, porque tem um tom muito que é difícil para eu conseguir fazer, mas então tem a ver, vamos pensar que a nossa aula de hoje vai fazer um mergulho em ideias, de pensar com o coração, ou coracionar o pensamento, agir com o coração, ou coracionar a ação. Então, com esse convite, como é que está o seu coração, como é que estão os nossos corações, que a gente vai partir para a nossa dinâmica. Então, antes da gente levantar, posso fazer então um convite? Queria que todo mundo pensasse assim rapidamente, fecha os olhinhos assim, ó, num instante. Tenta pensar numa palavra ou numa frase curta que traduz como você está chegando nessa aula agora. Respira só um instantinho, escolhe uma palavra, uma frase. Vamos começar? Como é que você está chegando? Uma palavra ou uma frase? Aberto. Pesado. 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 Cansado e esperançoso. Curiosa. Curioso. Eu pensei em 3, pode ser? Pode. Cansaço, preocupação e sensibilidade. Quase arremetendo. Não te segura. Um beija-flor. O beija-flor, ele, ao mesmo tempo que ele é rápido, ele procura as cores, né, para brincar. E aí, hoje eu estou assim, nessa conexão de beija-flor pro conhecimento que eu vou adquirir hoje, né? E sentir que o beija-flor está pegando aquele néctar ali, e é algo muito bom. Então, eu acho que é isso. Maravilha. E você? Ultimamente uma inquietação, mas andando com fé. Eu acredito que vai acontecer. Em paz. Acelerado. Ansioso. Feliz pelo encontro. Preocupado, intensa. Eu estou entusiasmado. E vou provocar vocês agora, a gente fazer uma dinâmica. A partir de agora, gente, até a gente terminar essa dinâmica, vou contar para vocês. A gente vai ter 3 regrinhas para viver a experiência que a gente vai viver. A primeira delas começa a valer a partir de agora, que é não podemos falar. Então, atente-se bem à dinâmica. Se você tiver dúvidas, você vai fazer com dúvidas. A gente não vai falar mais, tá? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, não vai? 1, 2, 3, tá bem? Então vamos lá, chega junto aqui, galera.